Vamos conversar agora com o economista Marco Cintra, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, foi secretário da Receita Federal no início do governo Bolsonaro. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Nós frequentemente ouvimos e constatamos que o sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, o mais pobre, proporcionalmente, paga mais imposto do que o mais rico. Uma reforma tributária que mereça ser chamada de reforma tributária tem de mexer nessa regressividade da carga tributária brasileira? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos os telespectadores. Essa é uma boa pergunta. O nosso sistema realmente é regressivo, é um sistema que não tributa quem tem mais capacidade de pagamento adequadamente. Agora, o tributo, a reforma que nós estamos discutindo agora, é uma reforma exclusiva sobre tributação de consumo e vai aumentar a alíquota significativamente, uma vez que se prevê aí uma alíquota, caso a PEC 45 seja aprovada, de 25%. Isso, ao invés de melhorar a regressividade do sistema, de reduzir a regressividade do sistema, pode criar ainda mais regressividade, porque o tributo de consumo é notoriamente um tributo mais regressivo do que, por exemplo, o imposto de renda, que não está incluída na reforma tributária, né? De modo que eu acredito que esse é um problema sério do nosso sistema, mas não está sendo tratado adequadamente por nenhuma das propostas que estão sendo discutidas hoje, a questão da regressividade e do imposto de renda. Perdeu o gancho então, Luciana? Professor, nós vamos piorar essa situação então com o aumento de quais impostos sobre o consumo? Só para não perder o gancho da sua resposta. Olha, eu diria para você o seguinte, se o relatório, nós não sabemos ainda o que é que o relator Agnaldo Ribeiro vai apresentar, mas se ele for na linha da PEC 45, nós teremos um grande imposto sobre consumo aplicável a todos os produtos e serviços da economia com uma alíquota no mínimo de 25%. Isso vai aumentar muito a carga tributária em vários setores importantes, como, por exemplo, saúde, educação, serviços e principalmente do setor agrícola, que vai ter um aumento de carga tributária que pode chegar a 20%. O setor de serviços também, até 25% de aumento de carga tributária. E como é um imposto sobre consumo, ou seja, um imposto que incide igualmente sobre pobres e ricos, o impacto poderá ser um aumento da regressividade. Aliás, essa é uma das críticas que se faz a este projeto. Ele pode, de fato, aumentar a regressividade do nosso sistema. A forma de corrigir isso seria uma reforma tributária que abrangesse também o imposto de renda, aonde o sistema poderia ser reequilibrado. É evidente que a PEC 45 propõe também um mecanismo de devolução do imposto às famílias de renda mais baixa, para atenuar um pouco o impacto do aumento da regressividade. Mas vai ser de difícil aplicação, extremamente burocratizado, de modo que eu temo que a aprovação da PEC 45 poderá implicar, sim, um aumento da regressividade dos impostos sobre consumo no Brasil. Professor, o senhor acabou de falar aí de uma das partes de discussão da reforma. Eu queria até um certo didatismo para o nosso telespectador, que é claro, como eu, não entende tanto assim da economia, para a gente entender o que está sendo discutido agora. Essa seria uma reforma ousada, a gente pode dizer assim, e essa discussão em partes, ela pode acabar depois, para o futuro, ficando só na metade e aí sim prejudicando a população mais pobre? Pois é, o projeto da PEC 45, que é o projeto, digamos, de maior protagonismo no debate da reforma tributária, ele trata exclusivamente de um imposto sobre consumo, ou seja, PIS/COFINS, IPI, ISS e ICMS. Ele não trata de desoneração de folha, ele não trata de tributos sobre salários e ele não trata de tributos sobre imposto de renda nem patrimônio. Portanto, é uma reforma muito parcial. Agora, no sistema de tributação sobre consumo, é um projeto bastante revolucionário, porque ele tenta unificar
todos os tributos em apenas um imposto nacional, o que implica um grande risco de nós termos uma discussão muito intensa envolvendo competência tributária, pacto federativo, constitucionalidade, cláusulas pétreas da Constituição e tudo mais. Portanto, é um projeto reduzido no seu impacto, porém muito corajoso, muito audacioso e provavelmente muito difícil de ser aprovado por essa razão. Por outro lado, nós temos agora o governo, juntamente com o deputado Arthur Lira, que estão propondo uma reforma fatiada, que este é o caminho aparentemente mais fácil da reforma tributária avançar. E ele começaria com uma reforma apenas do PIS/COFINS, né? Que é uma reforma infraconstitucional, não exige PEC, não exige 3/5 dos votos do Congresso, de modo que a reforma fatiada, como está sendo proposta, ela parte do pressuposto de que provavelmente o governo não tem maioria hoje, ou não tem voto suficiente para aprovar uma PEC que exige 3/5 dos votos, de modo que para caminhar, para dar um primeiro passo, me parece que o fatiamento é razoável. O problema é que o sistema tributário é um conjunto de vasos comunicantes, né? Se você mexe numa parte, tem impacto na outra, de modo que isso tudo precisa ser analisado. E, para ser bem sincero, o momento para fazer a reforma tributária com todos esses impactos não é bom no momento, não é bom agora no terceiro ano de vigência de uma administração. Reformas tributárias normalmente são feitas no primeiro ano de qualquer governo, quando o governo tem credibilidade, não sofreu ainda o desgaste da administração. Agora, no meio do terceiro ano, num ano pré-eleitoral, com o problema da CPI da saúde aí em andamento, só se fala em sucessão. Eu acho muito difícil que qualquer um desses projetos avance na reforma tributária, infelizmente. Agora, se é para fazer um esforço, eu acho que o fatiamento seria o mais provável de acontecer do que uma reforma que realmente seja muito intensa e que mude as diretrizes fundamentais do nosso sistema, como é a PEC 45. Pois é, para ir digerindo aos poucos, né, professor? Para ver se aos poucos o assunto vai avançando aí, mesmo que seja fatiado. Eu ia lhe perguntar a respeito deste momento, se seria um momento adequado. Já que o senhor já respondeu isso, já antecipaste aí quase que a minha pergunta, eu quero perguntar uma outra questão, professor. Para quem está assistindo a gente, ouvindo a sua entrevista e pensando assim, puxa vida, reforma tributária, vou pagar menos imposto, as coisas vão ficar melhores. É uma ilusão esse sentimento, né? Porque, no fim das contas, essa reforma quer mais simplificar todo esse esquema burocrático. No fim das contas, vai ter algum benefício no bolso do consumidor? Pois é, Larissa, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro, eu duvido muito que ela simplifique. Por quê? Porque durante 10 anos eu estou falando da PEC 45 e todo mundo espera que o relator Aguinaldo Ribeiro apoie um projeto que ele vem defendendo há mais de 2 anos, que é a PEC 45, ou seja, a unificação de todos os impostos em apenas um tributo, com uma alíquota que vai ser no mínimo de 25%. E uma alíquota única. Dentro deste esquema, se este projeto for aprovado, nós poderemos ter impactos na economia muito significativos entre vários setores. Eu fiz algumas estimativas, por exemplo, e vejam, nós não vamos pagar menos imposto, não. A ideia é que a carga tributária permaneça a mesma. Contudo, vai haver um grande deslocamento de alguns setores para outros. Por exemplo, o setor agrícola, caso a PEC 45 seja aprovada, como eu disse, com um imposto único com alíquota de 25%, vai ter um aumento de 25% na sua carga tributária computada sobre o valor faturado. 25% de aumento. O setor de serviços, um aumento de 24,62%, saúde, educação, serviços pessoais. Comércio, um aumento de carga tributária de 21%. Por outro lado, a indústria de transformação terá uma redução de carga tributária de 19,72%,
E o setor de intermediação financeira, o setor bancário, vai ter uma redução de carga tributária de 19,25%. Então, veja, esta não é uma reforma tributária neutra do ponto de vista dos vários setores. Vai haver um grande desequilíbrio em termos de impacto. E essa é uma enorme dificuldade para aprovação de qualquer reforma. Então, este modelo ele tem esse impacto muito negativo e, para ser atenuado, ele precisaria provavelmente de alguma coisa como uma desoneração de folha, por exemplo, uma redução de impostos sobre salários, que aí reequilibraria um pouco o ônus do sistema tributário, se aprovado dessa forma, para os setores prejudicados. De modo que eu vejo com um certo ceticismo o encaminhamento da reforma tributária por todas essas razões. Mas, sem dúvida alguma, o fatiamento é a melhor alternativa para ele avançar, e a proposta da PEC 45, que provavelmente virá no parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro, atenuado, quem sabe um pouco, mas a essência vai ser a PEC 45, vai ter muita discussão, por causa desse deslocamento de carga tributária e, em segundo lugar, por causa do debate se ele agride ou não o pacto federativo, se ele não afeta a autonomia de estados na administração de seus tributos, e se isso for questionado na justiça, eu acho que vai ser um debate para mais de 10 anos aí até ser pacificado. De modo que eu não vejo a PEC 45 com uma boa probabilidade de avançar, não, nem um pouco. A Basília Rodrigues, nossa analista lá em Brasília, tem uma pergunta para o senhor também. Basília? Oi, tudo bem, senhor Cintra? Com certeza, o senhor é conhecido como um dos maiores entusiastas, apoiadores aí da reforma tributária, mas chama atenção esse tom cético, né? Esse tipo de ceticismo que o senhor levanta aí nas suas declarações ao explicar que agora não é o melhor momento para aprovar uma reforma tributária. Qual a avaliação do senhor? Por que, então, este tema veio à baila agora? O senhor avalia que é uma forma de fazer sombra à chamada CPI da pandemia? É uma cortina de fumaça? É um parece ser, mas não vai dar em nada? Olha, eu não acredito que seja isso, Basília. Em primeiro lugar, o tema não está surgindo agora. A PEC 45 foi aprovada em 2019. É que, por várias razões, ela não avançou. Em primeiro lugar, pelos defeitos inerentes a ela. Em segundo lugar, pela questão da pandemia. Em terceiro lugar, por uma opção que o governo fez de gastar o primeiro ano fazendo a reforma previdenciária e não avançou na tributária. De modo que ele volta agora num momento que coincide com a CPI. Sem dúvida alguma, um subproduto dessa discussão vai ser tirar um pouco do foco da CPI, não tem dúvida nenhuma. Mas não é uma coisa premeditada, não. Pelo contrário, eu acho que o debate da reforma tributária já deveria ter sido trazido há muito mais tempo, quando o governo tinha mais força, quando o governo tinha mais credibilidade, mais apoio. Agora eu acho difícil que ela encaminhe. Nosso analista de economia, André Jancaves, que também tem uma pergunta. André. Bom dia, secretário. Eu queria falar um pouquinho aqui a respeito, o senhor não comentou muito a respeito das distorções tributárias que a gente tem aqui no Brasil e também do tempo que se demora para pagar imposto. Hoje o Brasil, em comparação ao restante do mundo, é o país que mais se demora para pagar imposto e também as empresas precisam contratar muito mais gente para isso. O senhor acredita que, por exemplo, uma PEC 45 não resolveria esse problema, unificando esses impostos? E aí, até para complementar só uma pergunta rápida, por que também o senhor, quando era secretário, a gente falava muito da questão de acelerar a reforma tributária? Por que o governo demorou tanto para propor a proposta e vir também o que muitos economistas disseram que foi até uma proposta tímida? Com relação à sua primeira observação, nós precisaríamos ver o seguinte: eu acho que a PEC 45 ela vai simplificar, quem sabe, daqui a 10 anos. Porque os primeiros 10 anos nós vamos ter a convivência paralela e simultânea do atual sistema, que é esse sistema horroroso, com
o novo sistema juntamente com o novo sistema. Então, durante 10 anos, não haverá simplificação, não. Haverá mais complexidade, pelo contrário. E 10 anos no mundo moderno hoje, com toda essa tecnologia e evolução rápida, é uma eternidade. De modo que eu não acredito que a PEC 45 simplifique. Pelo contrário, ela vai tornar o sistema muito mais complexo. Com relação à demora do governo apresentar a sua reforma tributária, eu acho que ela é o produto de dois fatos. O primeiro é que no primeiro ano o governo optou por não falar em nada a não ser a reforma previdenciária. Na minha avaliação, foi uma decisão equivocada. Eu, na época, estava no governo, defendia o andamento da reforma tributária desde o começo, quando o governo tinha credibilidade, tinha apoio congressual. Governos novos, em geral, fazem reforma tributária no começo e não quando sofrem o desgaste da gestão, que é natural em qualquer administração. Então, essa opção de fazer primeiro todo o foco na previdenciária, que se esperava iria demorar 2 a 3 meses e demorou praticamente um ano, atrasou muito o andamento. O projeto da reforma tributária do ministro Paulo Guedes estava pronta, mas quando ela começou a ser discutida em setembro de 2019, houve a conversa do tributo sobre movimentação financeira para desonerar folha. E é fundamental desonerarmos folha no Brasil. O Brasil é um país que tem 30 milhões de desempregados, subempregados, gente na economia informal, desalentados. E o Brasil, ao mesmo tempo, é um dos países que mais tributa salário no mundo. Então, a desoneração de folha, quando começou a ser discutida e se falou na questão de um tributo sobre movimentação financeira, acabou levando à exoneração do então secretário, que era eu, por causa de que é um tema que o presidente não vem aceitando com facilidade, e isso atrasou novamente o debate da reforma tributária. Veio a pandemia e nós já estamos no final do governo. Terceiro ano de governo não é hora para reforma tributária, principalmente num governo que só fala em sucessão. E isso, infelizmente, vem desde o primeiro ano. Esse governo já fala em sucessão. De modo que eu vejo com dificuldade uma reforma tão ambiciosa e de impactos tão profundos e, de certa forma, desconhecidos como a PEC 45. Mas vejo o fatiamento como mais viável, ainda que não seja o ideal. Professor Marco Cintra, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Muito obrigado, Colombo. Estou à disposição para próximas.